O Estado Democrático de Direito cinge-se em reunião destinada a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, no patamar da harmonia social e comprometida com a ordem interna e internacional, visando a solução pacífica das controvérsias. O orçamento nacional deve ser equilibrado. As dívidas públicas devem ser reduzidas. A arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada. Os pagamentos a governos devem ser reduzidos se a nação não quiser ir à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver por conta pública. Este texto é de Marcus Tullius, dito em Roma no ano de 55 antes de Cristo. Eleonora Rangel Nassif, advogada criminalista, especialista em direito penal e processo penal pela Escola Paulista da Magistratura, coordenadora adjunta no Departamento de Mesas de Estudos e Debates do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, integrante do Conselho Editorial do Boletim do IBCCRIM, professora de Direito Penal em cursos preparatórios para concurso, professora da Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados de São Paulo, ESA, integrante da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, e integrante do IDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Direito e Justiça em Foco, hoje, conversa com a elegante, eminente e culta doutora Eleonora Rangel Nassif. É uma honra para nós receber esta brilhante advogada criminalista. Eu digo brilhante porque conheço bem o procedimento dos advogados e sei, naturalmente, classificar aquele que é e aquele que não é brilhante. Ela é brilhante. Como vai, doutora Eleonora? Tudo bem? Tudo bem, doutor Laércio. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu agradeço muito o convite e quero dizer que sou sua admiradora
não só pela sua grande capacidade intelectual, jurídica, mas somado a isso, o fato de Vossa Excelência ser, antes de tudo, um artista, um ator de teatro, que já militou junto com Paulo Altran, inclusive. Foi. E, na minha ótica, o fato de Vossa Excelência ser ator, além de magistrado, isso engrandece muito a sua carreira como magistrado, traz sensibilidade ao magistrado, ao desembargador, humaniza a visão do desembargador em relação ao processo. E por isso eu sou admiradora. Mas eu também sou seu admirador e eu estou muito honrado em tê-la aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Eu tenho a certeza que o telespectador vai aproveitar bastante, não é, o tema que nós vamos tratar. E eu já logo vou fazer a primeira pergunta. Você acha que as notícias veiculadas pela imprensa sobre criminalidade e violência têm informado a população adequadamente? Ou seja, essas notícias são fiéis à realidade ou não? Então, Laércio, esse é um tema que realmente me causa muita curiosidade e fui pesquisar, fui a campo e cheguei à conclusão de que não. Porque a mídia, na maior parte das vezes, ela faz um pré-julgamento da pessoa. E muitas vezes essa pessoa ela nem chegou a ser réu em processo criminal. Nem mesmo indiciado formalmente. A pessoa é mero suspeito de um delito. Então, eu acredito que há uma postura tendenciosa por parte da imprensa e das mídias em geral, nesse aspecto. As mídias aí, no sentido de rádio, televisão, jornal, internet, alguns entendem até que teatro e cinema também poderiam entrar nesse rol. Porém, eu acredito que esse pré-julgamento ele é extremamente tendencioso, porque nós não vemos com frequência notícias sobre a absolvição de alguém sendo veiculadas na imprensa. Nem notícias que deem um enfoque no sentido de que a prova é frágil, de que a prova é falha. Nós vemos com frequência notícias no sentido de um pré-julgamento apontando para uma condenação da pessoa. Então você acha que é tendencioso nesse sentido? No decorrer do processo, você acha que influi, então? Muito, inclusive, muitas vezes nem chega a ser processo, né? O caso da escola básica, que é um exemplo clássico, foi arquivado o inquérito e a vida daquelas pessoas ficou prejudicada. Até hoje. Até hoje, né? Até o que se costuma dizer, são danos indenizáveis, porém irreparáveis, né? Não há como reparar as marcas que essas pessoas da escola básica, os donos dessa escola básica, foram acusados de crime sexual e o inquérito foi arquivado, passaram. No caso do goleiro Bruno, por exemplo, um caso mais atual, eu me lembro bem, porque já estava atenta a esse tema na época, o goleiro Bruno, antes de ser indiciado formalmente, Laércio, ele ainda na condição de suspeito, já estampava a capa de todas as revistas, de todos os jornais, ou seja, nem havia sido indiciado formalmente. Isso é muito sério. Não havia indiciamento formal, né? Mas você sabe que mais do nosso país acontece isso. Em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, a mídia ela só pode revelar alguma coisa se tem uma prova contundente sobre aquele fato. Exatamente. Não é isto? Mas eu vou seguir adiante porque esta conversa está sendo agradabilíssima. Mas essa exploração sensacionalista não seria legítima? Não é isso que a população quer ver? Laércio, realmente a população ela se interessa muito por esse tipo de notícia sensacionalista. Até é interessante porque esse tema, embora aqui nós estejamos em um programa de direito, de justiça, mas é um tema que ele entra no cotidiano de qualquer cidadão, mesmo que essa pessoa ela não seja operadora do direito, não esteja vinculada à área jurídica. Porque diuturnamente nós vemos notícias sobre prisões, criminalidade, solturas, processos, enfim. Eu acredito que não é legítimo, respondendo a sua pergunta, pelo seguinte, a imprensa ela tem uma função social. O jornalista ele tem uma função social.
Então, quando ele faz esse intercâmbio, essa mediação, mídia vem de mediar, né? Entre o fato, né, o acontecimento, e aqueles que desconhecem aquele fato e aquele acontecimento, o jornalista, ele acaba refletindo, dimensionando, redimensionando aquela notícia para levar para a pessoa que desconhece. Porém, ele deve ter cautela para que as informações que sejam levadas sejam verdadeiras, porque essa é a função que a Constituição Federal atribui ao jornalista. Claro. Por isso ele tem uma série de garantias e direitos para levar informações verídicas à população, né? E muitas vezes o jornalista acaba nessa reflexão, nesse redimensionamento do fato, colocando a própria opinião e deixando de ser um reflexo da realidade e construindo a realidade a partir de uma ótica própria, interesses próprios, né? Você tocou agora num assunto muito importante, porque a teatralização do fato, não é? Quando ele é transmitido e chega à casa, não é, das pessoas, dos telespectadores, por exemplo, já há uma conscientização sobre a entonação dada pelo repórter. Porque o repórter dá uma entonação sobre um fato, não é, e teatraliza, é óbvio, não é, da maneira que lhe convém. Isto não é bom, gente. Isto não é bom para se edificar uma sociedade justa. É necessário equidade. Você concorda? Completamente. E existem uma série de princípios constitucionais que são violados com isso. Exatamente. Tudo, né? Bem, mas agora vamos seguir adiante. No recente caso Isabela, onde houve uma grande cobertura por parte da imprensa, sim, o advogado dos réus chegou a ser agredido fisicamente por uma pessoa que compunha a multidão em frente ao fórum. Você deve estar lembrada disso. Como fica o papel do advogado nesses casos de grande repercussão? É mais difícil atuar nesses casos ou não? Olha, realmente esse caso não dá para escapar de tocar neste caso Nardoni, caso Isabela, num assunto relacionado à questão da mídia, porque todo esse sensacionalismo ele se chama trial by media, né, entre os juristas. E esse é um típico caso de trial by media. Essa agressão que o advogado de defesa sofreu, ele levou um chute, né, por uma dessas pessoas que ali estavam. Eu acho algo absolutamente lamentável e seríssimo, porque isso demonstra o total desconhecimento da população em relação ao que é o direito de defesa, que é um direito assegurado constitucionalmente. Perfeitamente. E, no entanto, essa agressão física em relação àquele profissional que estava ali trabalhando em prol dos seus assistidos, em prol dos seus clientes, ele sofre uma agressão física porque a população, incitada pela mídia, criou um ódio em relação aos clientes e este ódio foi despejado no advogado que estava ali trabalhando. Ou seja, a figura do advogado, Laércio, foi confundida com a figura dos clientes e a população despejou seu ódio na figura do advogado através desta agressão física que simboliza o total desconhecimento da população em relação ao direito de defesa, que é um direito sagrado, constitucionalmente assegurado, né? Isso é seríssimo. Eu acho que você tem toda a razão e eu vou mais além. Eu acho que essa mídia, ela deveria ter do lado, a seu lado, algum profissional do direito, sim, para informá-lo, para orientá-lo. Eu acho que a orientação de um profissional do direito deve ser recomendada para a mídia, para que não fale coisas que não devem. Não é verdade? Sem dúvida. Porque falar coisas que não deve falar é bastante... até, como poderia dizer, providencial. Porque se você fala alguma coisa além dos fatos, você está influenciando as pessoas. E você não pode influenciar Exatamente. As pessoas porque prejudica o bom andamento do processo. Não só para a defesa, como também para o julgamento.
Porque o juiz está atrelado àqueles fatos do processo, não é verdade, doutora? Claro. Hã? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, e como a população, então, poderia ser melhor informada sobre o direito de defesa, como aquele que você explicou hoje para o telespectador? Olha, o direito de defesa é muito interessante e é uma pena que as pessoas só se preocupem em divulgar o que é o direito de defesa e compreender o que é o direito de defesa quando a pessoa precisa de um advogado de defesa. Ou seja, quando um parente se envolve em alguma questão criminal, daí a pessoa valoriza e compreende o que é o direito de defesa, porque o advogado criminalista, ele não defende o crime, ele não defende a delinquência, ele defende o criminoso, o ser humano. Ele defende... O ato praticado pelo criminoso, não é verdade? Ele defende exatamente, e não o crime. Não né? o crime. Ele defende a pessoa. A pessoa. Né? E uma pessoa humana. Então, a mídia, ela constrói, na verdade, um monstro. O monstro, ele deixa de ser humano. E a pessoa que deixa de ser humano deixa de ter direitos. Né? Então, na verdade, o que o advogado criminalista faz, ele defende o direito da pessoa ter direitos. Né? Então, o que eu acredito, doutor Laércio, que possa ser feito é o que já tem sido feito por alguns institutos, como o IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que tem um curso de direitos fundamentais, inclusive. Eu participei desse curso, assisti esse curso no ano passado, um curso excepcional sobre os direitos fundamentais, que estão lá no artigo 5º da Constituição, são os direitos humanos. Né? As pessoas têm que saber do que se trata, os direitos humanos, os direitos fundamentais. O IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, tem uma atuação fundamental frente a essa questão. Inclusive, agora, o IDDD tem um projeto de discutir o direito de defesa nas escolas, né? Nos presídios mesmo. Esse projeto já está em andamento. Alguns advogados associados do IDDD, eu sou associada, inclusive, vão a presídios discutir com alguns presos sobre os próprios direitos dos presos e refletir sobre a pena. Então, assim, existem algumas atuações pontuais, mas é importante que isso seja disseminado de uma forma muito mais ampla. Muito bem. Me diga uma coisa, você acha que o que nós estamos tratando aqui sobre a mídia também reflete a segurança de um processo, de uma defesa, da aplicação da pena? Sem dúvida, porque quando se fala em devido processo legal, né, em presunção de inocência, princípios basilares do processo, esses princípios ficam absolutamente prejudicados. Como se falar em presunção de inocência, ou seja, a pessoa só pode ser considerada culpada após o trânsito em julgado, se durante todo o processo, muito antes do trânsito em julgado, aquela pessoa já foi pré-julgada pela imprensa. Não há presunção de inocência, é um caso de grande repercussão midiática. Aquela pessoa não é presumida inocente de forma alguma. E esse pré-julgamento, ele não atinge apenas a pessoa, atinge a família da pessoa, os filhos que vão à escolinha. O pai aparece num jornal na televisão, um jornal num horário nobre. Aquela criança, inevitavelmente, no dia seguinte, quando vai à escola, ela é hostilizada pelos colegas. Então, aquilo não se limita à pessoa que está sob investigação ou sendo processada. Aquilo atinge toda a sua família. Né? É uma segurança para a família também. Então, prejudica o processo, sem dúvida alguma. Mas você acha que a mídia se importa tanto com a família? Não, de forma alguma. A mídia, atualmente, tendo em vista que as empresas jornalísticas são empresas privadas em praticamente todo o mundo, né, com exceção da China, de Cuba e da Venezuela, são empresas privadas, e como toda empresa privada, com interesse em ter o maior lucro possível. Portanto, são empresas que querem lucrar e, portanto, elas apresentam aquilo que pode trazer este lucro. E, portanto, notícias a respeito da absolvição de alguém ou da inocência de alguém, me parece não ter sido ultimamente um objeto de grande interesse econômico para essas empresas privadas. Muito bem, doutor Leonor. Quer dizer, então, que você acha que o poder econômico está acima de qualquer tipo de segurança no sentido da defesa e da aplicação da lei? Eu espero que isso mude. Mas, na atualidade, o que nós temos visto são diversos princípios constitucionais
entre eles o direito à intimidade, o direito à imagem, sendo violados em função desta mentalidade, em função desses valores absolutamente invertidos que são apresentados diuturnamente pelos meios de comunicação. Há uma inversão de valores. Total. Bem, doutora Eleonora, eu vou fazer agora um pequeno intervalo e no próximo bloco, então, nós vamos conversar um pouquinho mais. E eu vou até adiantar a próxima pergunta para você, tá bom? Pois a próxima não. pergunta é no sentido de por que você acha que as pessoas se interessam tanto por essas notícias sobre criminalidade. Então, fica no ar. Você daqui a pouquinho vai responder. E você, caro telespectador, aguarde que daqui um instante nós vamos retornar. A criação do GAGE, a meu ver, é muito importante, principalmente agora em que a justiça está sobrecarregada de processos. Então, essa vinda dos magistrados aposentados e principalmente a criação do grupo me pareceu uma ideia maravilhosa, e eu acho que é a grande saída para o volume de processos que tem, porque o GAGE vai dar um apoio com a experiência do magistrado aposentado que já percorreu a carreira, já conheceu as dificuldades todas do magistrado e os caminhos para a gente chegar a uma boa justiça e um bom resultado nos processos. É fundamental, me pareceu a ideia maravilhosa, e eu até depois vou solicitar à direção do GAGE se a gente pode divulgar essa ideia pelo resto do Brasil, porque eu acho que é uma das soluções para a justiça brasileira. Ao retornarmos, eu faço novamente a pergunta: por que é que você acha que as pessoas se interessam tanto por essas notícias sobre criminalidade? Essa pergunta é muito interessante. Ainda que sob uma ótica mais psicanalítica e menos jurídica, eu encontrei essa resposta, porque era algo que também me causava uma dúvida, um artigo do professor Sérgio Salomão Checaira. Ah, conheço bem. E o professor Checaira, ele escreveu um artigo onde ele fala um pouco sobre isso e diz que quando uma pessoa ela aponta alguém como não são nessas palavras que ele usa no artigo, mas enfim, como um criminoso, aquela pessoa é culpado de algo terrível, ele é um monstro, determinativo, tal. Né? Exatamente, né? Quando aponta o dedo na face alheia, ao apontar o dedo na face alheia, o que aquela pessoa que está apontando está fazendo? Ela está se diferenciando do outro. Então, aquele lá é um criminoso. Nele reside o mal, ele é um monstro, ele é um demônio. E eu que estou aqui do outro lado, né? Eu não. Ele é o mal, eu sou o bem. Ele é um monstro, eu sou um homem de bem, eu sou uma mulher de bem, eu sou íntegro, eu sou puro. Esquecendo-se, obviamente, de que o monstro vive dentro de todos nós, né? Inclusive o crime de homicídio, as pessoas falam que é o crime mais democrático que há, porque é um crime que existem autores de homicídio em todas as classes sociais, não é um crime patrimonial. Então, ao apontar o dedo na face alheia, na verdade a pessoa está o quê? Inconscientemente, se distanciando daquela figura, reafirmando a sua condição de bom cidadão. É um crime que pode ocorrer dependendo do estado de espírito das pessoas, da situação criada por elas. Sem dúvida. Pode ir para frente, ou então pode paralisar, ou não acontecer diante de um fato, não é? De uma alternativa tomada por dos protagonistas. Homicídio passional, né? Passional, não é? Veja, telespectador, como está sendo proveitoso hoje você tomar conhecimento desse tipo de coisas que acontecem na vida comum. Na sua vida, ao seu lado, de repente, o seu vizinho, não é? Você teve conhecimento que aconteceu um crime. Então, isto é importante para que você analise, não é? Que nunca é bom a emoção tomar
um vulto anormal. Eu digo a emoção por quê? Porque pela ciência quântica, doutora, nós temos uma avaliação sobre o pensamento, não é? A atitude e a emoção. Quer dizer, é isso que nos ensina esta ciência. Então nós temos que dar muita relevância, não é, ao pensamento, ao sentimento e à emoção. Não sei o que você acha sobre isso, mas está aí para você pensar e um dia você me falar alguma coisa. A gente estuda bastante e chega à conclusão que nós temos que dosar a emoção. A emoção tem que ser dosada a ponto de, se atingir um clímax, não é, desfavorável para um ato criminoso, não é, nós temos que retroceder. Ninguém perde em retroceder, não é verdade? Sem dúvida. Eu acho que é por aí. Bem, mas vamos continuar. É você que é a estrela do nosso programa. Você é a grande estrela do nosso programa. Então, você acha que seria uma espécie de censura? Assim, a censura. O que você pode falar sobre a censura? Se nós retornarmos ao período terrível que dizem da ditadura, onde vivíamos sobre uma censura bastante rigorosa. O que você pode falar sobre isso? De fato, a primeira coisa que um ditador faz quando toma poder é cercear os meios de imprensa, censurá-los, enfim, restringi-los. Eu acredito que a ideia aqui, o que está sendo discutido, não é censurar, não é trazer à tona a censura, mas harmonizar esses conflitos todos que existem entre direitos e valores que estão da mesma forma e com a mesma força assegurados pela Carta da República de 88, né? Que essa transição democrática, justamente após a ditadura, trouxe todos esses valores. E são valores que entram em conflito, ou seja, os direitos fundamentais do cidadão, o direito à presunção de inocência, que acho que é o mais violado pela imprensa sensacionalista, e os direitos do profissional do jornalismo, que também existem, como, por exemplo, o sigilo da fonte. É um direito fantástico para o jornalista, trazido pela Carta de 88, um direito que faz com que o profissional possa atuar, o profissional de jornalismo, com muito mais liberdade, o sigilo da fonte. Então, é uma tentativa de harmonizar esses valores e direitos garantidos constitucionalmente. Não censura, não é isso que eu estou propondo aqui. É óbvio, tenho certeza que não é isso, porque você tem uma visão democrata. É assim que deve ser. Agora, me diga uma coisa, você acha que é possível uma pessoa condenada por um crime em um processo de grande repercussão, após o cumprimento da pena, voltar a ter uma vida normal? Ou seja, ele cumpriu a pena regularmente, teve a sua, todos os passos, inclusive dos regimes, da progressão de regimes, regime fechado, regime semiaberto, regime aberto, e depois ele retorna à liberdade completa. Você acha que há alguma sequela ainda para a sociedade? Olha só, eu acho que essa pessoa que foi condenada eventualmente em um caso de grande repercussão dificilmente voltará a ter uma vida normal, sendo que a nossa Constituição veda a pena de prisão perpétua, né? E, na verdade, a mídia sensacionalista faz determinados casos com que a pena seja perpétua. Porque aquele passo em falso de uma pessoa que, às vezes, na juventude deu um passo em falso, praticou um crime grave, cumpriu muitos anos, até décadas de cárcere, de prisão, e quando sai, na verdade, a prisão é perpétua, porque a mídia não deixa a população esquecer. Embora o artigo 41 da Lei de Execução Penal proíba qualquer forma de sensacionalismo em relação ao preso, mas isso tem sido deixado de lado, porque o que nós vemos é a mídia acompanhando o cumprimento da pena das pessoas já condenadas. Então, acho difícil a pessoa que é ré e foi condenada em caso de grande repercussão voltar a ter uma vida normal. Bom, mas o julgador, ele parece que está preparado
para não se deixar contaminar por essas influências, não? O magistrado, né? O magistrado tem toda a técnica, tem todo o preparo, cursou uma faculdade de Direito, prestou um concurso dificílimo para a magistratura, como todos nós sabemos. Porém, apesar de toda essa técnica e esse preparo, desembargador Laércio Laurelli, o senhor me corrija se eu estiver errada, mas o magistrado é um ser humano, né? Ser humano, claro. Tem a sua cultura, tem a sua história de vida, não é? Tem a sua religião, tem os seus valores, então, e sofre influências desta cultura que está inserido, da sua própria religião, da sua concepção de vida, e obviamente também sofre a influência da mídia, porque o magistrado é uma pessoa devidamente inserida na sociedade, que lê jornal, que vê televisão. Então, é uma pessoa que, por mais técnica que seja, e séria, correta, honesta, ele tem influências, tanto inconscientes quanto conscientes, e, obviamente, da mídia também. Esbarra nessa influência, né? Né? Mas, diante da imparcialidade do juiz, não é? Do magistrado, do julgador, enfim, aquele que vai aplicar uma pena, ele deve se distanciar de todo esse arcabouço, não é? Que, no fim, fere frontalmente os direitos fundamentais, porque eu acho que fere os direitos fundamentais. A partir do momento em que a população se deixa levar por uma mídia mal informada e que informa mal, porque eu acho que informa mal. Eu chego à conclusão também, como você, e aqui eu não gostaria de dar o meu parecer, mas de repente a gente é obrigado, que eu tenho lutado por isso nesse programa, pela informação, pelo conhecimento, levar ao telespectador tudo aquilo que nós achamos que deve ser levado, ou seja, conscientemente, informar aquele que não sabe das coisas que nós sabemos, e a nossa experiência também. Porque a experiência de um magistrado, ela, do meu modo de ver, na minha visão, deixa claro que ele não deve levar em conta aquilo que a mídia produz. Eu digo produz, é uma produção. Exatamente. Não é? Então, tem que separar isso. Eu acredito que os magistrados, aqueles que aplicam a lei, eles têm esta qualidade, a qualidade de separar. Daí porque os julgamentos, no meu modo de ver, eles são equânimes, são julgamentos sem se tornar prejudicados pela influência funesta de determinados, quando colocam determinados aspectos, não é, pela mídia. Sim, um magistrado como Vossa Excelência, consegue se colocar acima de todas essas influências, de todas essas pressões, porque, por exemplo, um magistrado que toma uma decisão contrária ao que a mídia espera, é um magistrado que está exercendo ao pé da letra sua independência. Imparcialidade e independência. E agora, e os magistrados mais tímidos? E os magistrados mais jovens, não tão experientes? Será que eles conseguem efetivamente enfrentar este monstro que é a mídia, em casos de grande repercussão? Eu acredito que o magistrado precise ter uma coragem extra nesses casos, porque deve ser muito difícil tomar uma decisão contrária à grande mídia, ao que clama a grande mídia. Deve ser mesmo. Mas como funciona? Mudando um pouquinho, doutora, podemos mudar um pouquinho, não o tema é este, mas vamos para o júri agora? Claro. Vamos? Então, como funciona no tribunal do júri, onde os jurados são leigos e não tiveram formação técnica nenhuma? Ixi, aí a coisa complica. Então, Laércio, porque... diga ao telespectador. Veja, o juiz togado, com todo o seu preparo, toda a sua técnica, toda a sua experiência, né? Como eu disse, acredito que, mesmo que de uma forma sutil, sofra alguma influência por parte da mídia,
O juiz leigo, que é o jurado que vota, os 7 jurados que julgam um cidadão acusado de um crime contra a vida, que no Brasil são só os crimes contra a vida que vão a júri, o jurado, cidadão leigo, ele não tem todo esse preparo técnico, muito pelo contrário, ele não tem preparo técnico nenhum, por isso é um juiz leigo. E acredito que nessa situação as circunstâncias sejam até mais graves, porque por mais que a lei diga que o jurado ele deve votar sigilosamente, não é? A Constituição, lá no artigo 38, prevê o sigilo das votações, artigo 5º, inciso 38, sigilo das votações. Também o CPP prevê a incomunicabilidade do jurado durante o julgamento, sobre o processo. Pode conversar sobre outras coisas, óbvio. É o princípio da incomunicabilidade. Exatamente. Veja, quando o jurado chega no dia do júri com um caso de grande repercussão midiática, para julgar um caso de grande repercussão midiática, ele já sofre uma influência anterior. Então, a incomunicabilidade ela já foi quebrada, porque aquele caso que teve ampla divulgação pela mídia, ele já conversou com os seus familiares, com terceiros sobre aquele caso. Então, a incomunicabilidade é quebrada. Ele chega já no dia do tribunal do júri, já tem a opinião dele pronta e já quebrou o sigilo, já quebrou a incomunicabilidade, porque já conversou com outras pessoas sobre aquele caso. Interessantíssima a sua colocação. Interessantíssima, caro telespectador, porque, na realidade, o Tribunal do Júri observa o princípio da incomunicabilidade. O que significa isso? Os jurados não podem se comunicar, nem se olhar durante o julgamento. Mas eles levam para o julgamento, é isso que eu entendi, eles levam para o julgamento aquela influência da mídia, é isso, doutora? Exatamente. Então está quebrada, sim, a incomunicabilidade. Completamente. Eu nunca tinha pensado nisso. Olha só como é bom conversar com pessoas inteligentes como você. E outra coisa, como você, doutora, que atua no Tribunal do Júri. Isso é muito importante. Eu quero dizer a você, telespectador, que a doutora Eleonora Nassif, ela atua no Tribunal do Júri de São Paulo. É uma das grandes advogadas do Tribunal do Júri. Ela é uma advogada que é procurada pelas pessoas. O advogado criminalista não tem clientes, no meu modo de ver. Não são clientes. Aquele que comete um crime não é cliente. O cliente é outra coisa. O cliente é do direito civil, do direito tributário, etc, etc. Mas aquele que procura o advogado para defendê-lo, não é, na minha visão, não é cliente. Então, ela é, sim, ela é uma excelente advogada. E parabéns por isso, viu, doutora Leonardo? Meu querido Laércio, eu agradeço muito os seus elogios. Mas é verdade. Me sinto até um pouco constrangida. Não se sinta não. Porque Direito e Justiça em Foco é um programa verdade. Eu agradeço demais. É um programa verdade. Nós não falamos. Eu não mereço todos nada eles. Além da verdade. Agora, em relação a essa questão, eu me lembrei agora de um aspecto interessante. O projeto de reforma do Código de Processo Penal prevê a quebra da incomunicabilidade. Eu já me pronunciei sobre isso e eu, inclusive... E qual é a sua opinião? A minha opinião é que não pode ocorrer no mesmo procedimento, no mesmo processo, não é? A quebra do princípio da incomunicabilidade e o retorno do princípio da incomunicabilidade posterior à quebra. Eu acho que isso é totalmente truncado, não pode. Inclusive, me pronunciei e tem um vídeo aí rodando pela Ordem dos Advogados do Brasil, não é? Que eu fiz durante, não sei, acho que uns 2 ou 3 meses atrás. Mas eu acho que é isso mesmo. É estranho, porque a incomunicabilidade seria quebrada e depois a votação continuaria sendo sigilosa, né? Exatamente. Então, como é que fica isso? Realmente é um contrassenso. Então, lamentavelmente, eu tenho que encerrar o programa, doutora. Que coisa, lamentavelmente, né? A conversa está muito gostosa, mas Laércio. A conversa está ótima e outra coisa, esta é uma conversa para o telespectador, para proveito do telespectador. Porque nós aqui falamos a realidade que nós colocamos à sua frente. Está correto, doutora? Claro, claro. Muito bem.
Eleonora, eu agradeço muito a sua presença no programa Direito e Justiça em Foco e eu quero ter o prazer de convidá-la novamente para uma outra ocasião, você vir aqui e falarmos sobre, continuando falando sobre essa parte da direito penal, e direito processual penal também, sobre, naturalmente, habeas corpus ou qualquer outro tema que interesse o telespectador, tá bom? Eu agradeço muito, foi um grande prazer estar aqui hoje e eu gostaria apenas de deixar uma mensagem final a respeito desse tema, Laércio, no sentido de que liberdade de imprensa é algo, de fato, fundamental para o Estado democrático de direito. Mas, em hipótese alguma, e isso fica para a reflexão de todos, liberdade de imprensa pode ser confundida com libertinagem de imprensa. Muito obrigada, Laércio. Muito obrigado você pela sua atenção, viu? Fiquei encantado com o programa. Obrigada.